Eu fui criado num dos lugares mais bonitos que já tive a oportunidade de conhecer. Os meus pais me levaram para as ilhas dos Açores quando eu tinha 8 anos de idade e passei ali a minha infância e a minha adolescência. Todos os dias via paisagens extremamente bonitas. Quando cheguei a uma idade um bocadinho maior, nós morávamos na vila da Praia da Vitória, naquele tempo ainda era uma vila. O nosso liceu não tinha até ao 12º ano. Então, a partir do 10º, eu tive que me deslocar para Angra do Heroísmo, o que significava que todos os dias tinha que levantar cedo, apanhar o autocarro às 7 horas, para poder ir para Angra, porque era um bocadinho distante. Havia 2 estradas principais entre Angra e Praia, até hoje ainda é assim. Uma que é chamada a das freguesias e que representava paragens constantes, porque o autocarro ia parando, não é? De lugar em lugar, a cada pequena freguesia parava para atender à comunidade. E havia aquele que nós chamávamos o carro mais rápido, que era o que ia pelo caminho do mato, que passava pelo meio da ilha, iria de forma mais direta até Angra e chegávamos com menos meia hora de viagem. Portanto, era natural que eu procurasse pegar aquele autocarro que era o do caminho do mato, que nós chamávamos de urbana, ou, no nosso sotaque próprio da Ilha Terceira, a urbiana. E cada vez que apanhava aquele carro, principalmente na época em que chegava já, digamos, o fim de fevereiro, março, se aproximava a primavera, ao descermos de uma elevação que saíamos da Praia da Vitória, chegávamos ao centro da ilha e, irmãos, era algo realmente deslumbrante. Era uma estrada com muitos quilómetros de reta. E, de um lado e de outro, esta reta estava ladeada por muros que tinham sido feitas com pedras próprias das ilhas vulcânicas. E naquelas pedras tinham crescido hortênsias lilazes. E quando chegava a época da primavera, irmãos, nós não víamos os muros, nós víamos 2 grandes alas de hortênsias lilazes, de um lado e do outro, e passávamos bem no meio. É deslumbrante. Mas, irmãos, eu nem reparava. Só percebi o quanto isto era bonito depois que saí dos Açores, estive fora muitos anos e voltei para lá já adulto. E quando apanhei novamente aquela estrada e vi aquela cena, disse: isto é lindo, isto é deslumbrante, isto é espetacular. Mas naquela altura, anteriormente, não reparava por uma razão muito simples. Familiaridade. Tinha-me acostumado. Via todos os dias. E já não reparava o quão bonito aquilo era. Irmãos, a familiaridade é algo que todos nós temos com coisas, com pessoas, com situações, com imagens. E aos tantos a familiaridade tem esta capacidade de fechar os nossos olhos para aquilo que está diante de nós. Por exemplo, quantas vezes você já teve a experiência de talvez conviver com alguém e de repente quando perde esta pessoa é que começa a perceber que aquela pessoa era tão importante para mim, era tão útil, aquela palavra, aquele gesto, aquele sorriso, aquela presença, aquilo era importante para mim, mas eu não tinha reparado, era a familiaridade. Quantas vezes você teve que talvez mudar de condição e de repente para uma condição mais difícil, normalmente quando é para uma condição mais difícil, nós começamos a lembrar do que tínhamos antes e dizíamos: era tão bom. Costumamos usar aquela expressão muito conhecida que é: eu era feliz e não sabia. Familiaridade. Estávamos tão habituados que não reparávamos o quanto aquilo que nós tínhamos era bom. A familiaridade, irmãos, tem o seu aspecto positivo, que é nós nos sentirmos à vontade, nós nos sentirmos confortáveis com aquilo que nós temos constantemente. Mas há um risco na familiaridade, nós perdermos algo muito importante. Na nossa linguagem religiosa, nós nos acostumamos a chamar Jesus Cristo de Senhor. É o Senhor Jesus Cristo. E isto é feito de forma tão natural, é repetido de forma tão constante, tornou-se uma linguagem tão habitual que nós perdemos, provavelmente, muito do seu significado. Há até uma denominação
neopentecostal, que utiliza esta frase como o seu mote. Tem em todos os seus templos, Jesus Cristo é Senhor. Mas a questão é que, às vezes, ao repetir tantas vezes isto, banalizamos a expressão e perdemos o seu significado. O que é que significa isto? Nós hoje já lemos o texto, os irmãos recordam-se, nós lemos em conjunto. O texto da primeira carta de Pedro, em que ele menciona várias vezes esta expressão. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias naquele que provavelmente é o primeiro escrito, ou um dos primeiros escritos do Novo Testamento, a carta de Tiago. É uma das primeiras coisas que foi escrita. É possível que este versículo 1, do capítulo 1 de Tiago, seja o primeiro escrito do Novo Testamento, o primeiro escrito da era cristã. E vejam, irmãos, o que está lá. Algo que nós se calhar nem lemos, não sei se os irmãos costumam ler a carta de Tiago, ou se calhar lemos e passamos a correr por este primeiro versículo porque ele já não nos significa muito. E diz assim Tiago, capítulo 1, versículo 1. Está já próximo do fim do seu Novo Testamento, depois da carta aos Hebreus. E diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. No primeiro escrito, ou nos primeiros escritos do Novo Testamento, esta expressão já era usada com tanto peso, irmãos. Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. O que significava, irmãos, para os primeiros cristãos fazer esta afirmação? Eles todos, primeiros cristãos judeus, que tinham vindo da religião judaica, que criam no Antigo Testamento e que chamavam a Jesus de Senhor. O que significava isto para ele? Para eles, quero compartilhar com os irmãos 3 significados. Todos eles muito importantes, com implicações profundas para nós. Primeiro, aqueles que inicialmente começaram a chamar de Jesus Senhor, certamente o fizeram porque tinham a ideia de que Jesus era alguém que tinha uma posição de domínio sobre a sua vida e sobre a vida dos seus seguidores. Era uma expressão de reconhecimento de que Jesus era o mestre, o dono das suas vidas. Em consequência, eles eram servos. Ou, vamos colocar isto numa linguagem bem clara, eles eram escravos do Senhor Jesus. No Antigo Testamento esta expressão era usada, por exemplo, quando se falava dos grandes profetas que tinham os seus servos, aqueles que serviam, não é? E os servos dos profetas, dos grandes profetas, como por exemplo Elias e Eliseu, referiam-se ao profeta como o Senhor. Portanto, era uma expressão de submissão. Era a expressão que se usava para com os reis, com o rei Davi, com os outros reis que eram donos das vidas e que tinham decisão de vida ou morte. Referiam-se a eles como senhores. No Novo Testamento era a expressão usada para aqueles que eram donos de escravos, donos de servos. A expressão em grego era kurios, a expressão em latim era domini. Era isto que significava. Estes senhores, os domini, eles tinham todo o poder de vida ou morte sobre os seus escravos. Esta era a expressão que era usada pelos cristãos do Novo Testamento, os primeiros cristãos. Ao usar esta expressão, eles estavam dizendo que Jesus era realmente o dono da sua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo isso, para mim, o viver é Cristo. Os irmãos não tenham medo, respondam, parece que estão com dificuldade. Para mim, o viver é Cristo. Irmãos, isto era uma expressão muito forte. Ele não se apresentava como cristão porque ia no domingo à igreja. Ele não se apresentava como cristão porque ele tinha de vez em quando algumas atividades ligadas às pessoas da igreja. Ele não se apresentavam como cristãos porque eles tinham um conjunto de regras ou de coisas que tinham aprendido a crer. Para eles, ser cristãos era ter Jesus como o dono das suas vidas. Era Jesus que determinava como eles deviam viver. Era Ele que dizia aquilo que eles deviam fazer. Seguir o conselho, seguir a visão de Jesus era algo incondicional. E quando eles falavam e viviam desta maneira, de tal forma repetiam, de tal forma compartilhavam aquilo que era Jesus, o que Jesus tinha dito, o que Jesus tinha feito. Por isso foram chamados de cristãos.
A primeira vez que eles foram chamados de cristãos, irmãos, em Antioquia, isto foi feito em termos de gozação. Vocês é Cristo, Cristo, Cristo. Não dá para aguentar. Vocês são os cristãos. Não sabem falar de outra coisa. Que implicação isso tem para nós, irmãos? Quando nós vivemos as nossas vidas, tomamos as nossas decisões, escolhemos os nossos rumos, sem sequer consultar aquilo que é a palavra do Senhor, nós não podemos chamá-lo de Senhor. Quando nós temos diante de nós as grandes decisões que temos que tomar, quando nós temos problemas a resolver, as situações que nos acontecem constantemente, e nós não vamos a Ele para perguntar o que Ele tem para nós, como é que nós devemos agir, nós não devíamos chamá-lo de Senhor. Porque esta expressão, para aqueles que inicialmente a usaram, significava que Ele, de fato, era o dono, era o mestre, era aquele que estava acima, era aquele a quem eles colocavam todas as suas questões. O escravo de manhã não tinha direito de escolher o que ia fazer. De manhã ele levantava-se, mais cedo obrigatoriamente do que o seu senhor. Apresentava-se a ele, Domini, aqui estou. O que queres que eu faça hoje? Qual é o trabalho e a atividade que tu tens para mim hoje? E era o Senhor que determinava, hoje eu quero que tu limpes o chão, hoje eu quero que tu vás fazer compras no mercado, hoje eu quero que, hoje não quero que faças nada, simplesmente desaparece da minha frente e não quero te ver. Era isso que os senhores podiam fazer. Quando os primeiros cristãos usaram esta expressão, eles estavam falando de um compromisso radical com Jesus. Hoje, irmãos, infelizmente, muitas pessoas que chamam a Jesus de Senhor, querem, na verdade, mandar nele. Exigir dele que faça isto ou aquilo. Pedir dele de uma forma ousada e arrogante que lhes dê esta bênção ou aquela bênção. Não era este o entendimento daqueles que primeiramente disseram o Senhor Jesus Cristo. Mas um segundo significado, irmãos, muito importante e muito claro desta expressão no Novo Testamento, era também um significado arriscado, sobretudo do ponto de vista político. No tempo em que o Novo Testamento foi escrito, o mundo era romano, pertencia a Roma. O Império Romano dominava a maior parte do mundo conhecido. Não era mais a Roma republicana, que era dirigida por uma certa democracia, onde o Senado romano mandava. Não, era a Roma imperial. Roma, acima de tudo, deixara de ser uma cidade-estado e passara a ser representada por um homem, o imperador, César. Roma era César e César era o poder personificado. No intuito de unificar o império, Roma precisava encontrar uma coisa que pudesse juntar os vários povos. Cada povo tinha a sua cultura, cada povo tinha a sua forma de viver, cada povo tinha a sua religião. Os povos tinham muitos deuses. E os romanos tomaram como regra não mexer nisto. Eles respeitavam os deuses locais e deixavam que os povos continuassem a adorar os seus deuses. Os romanos até estimulavam os sacerdotes das várias culturas a continuarem a sua adoração. Mas então, se havia tantos deuses diferentes, como fazer para unificar este grande império? E a solução, irmãos, foi o culto ao imperador. O culto ao imperador era transversal a toda a sociedade daquele tempo. Qualquer habitante do Império Romano podia adorar o Deus que lhe apetecesse e também ao imperador. Era simplesmente acrescentar mais um na sua grande lista. Mas a adoração ao imperador passou a ser um culto que unificava os vários povos do Império. E a frase de adoração era esta: Kyrios César. César é Senhor. Quando os primeiros cristãos surgiram com a expressão Kyrios Christos, Cristo é Senhor, esta expressão, irmãos, tinha todo um ar político, radical. Era uma expressão de rebeldia, de revolta, de revolução. Eles ousavam declarar que havia um outro Senhor. E se os irmãos se lembram do texto que acabei de vos ler, do apóstolo Paulo, ele diz: há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Irmãos, este texto para os romanos era sedição pura, era revolução. Era um texto contrário ao domínio, ao poder, era contrário a Roma. Como é que alguém podia anunciar um outro Senhor que não César? Foi por isso que muitos irmãos nossos naquele tempo pagaram com as suas vidas.
Paulo tinha essa consciência de forma muito clara e ele repetia nas suas cartas de forma sistemática para que os crentes das igrejas a quem ele escrevia entendessem e lembrassem que Jesus era Senhor. Mas ele sabia o que isto representava, irmãos, e em última instância ele foi morto por causa disto. Porque ele foi entregue às autoridades romanas como alguém que estava pregando uma autoridade diferente da autoridade do imperador romano. Ao afirmar que Jesus era Senhor, os seguidores de Cristo afirmavam que era mais importante obedecer às regras e ordens de um judeu morto em Jerusalém pela força romana do que ao poderoso César, que estava centrado no centro do império. Eles acreditavam que Jesus, um galileu, torturado como rebelde, era mais poderoso do que o imperador que tinha muitas legiões de soldados que controlavam todo aquele vasto império. Eles entendiam que Jesus era mais digno de amor e de serviço, porque ele, apesar de ser um Messias mal interpretado por Israel, era o verdadeiro rei da terra. É por isso que os cristãos foram vistos como subversivos, foram perseguidos e foram mortos. E para nós, irmãos, o que isto representa hoje? Quando nós dizemos que Jesus Cristo é Senhor, com este significado em mente, isto significa, irmãos, ou isto implica que nós estamos dizendo que temos uma autoridade maior em nossas vidas e que esta autoridade é o Senhor Jesus. Vivemos no mundo, mas não somos dele. Vivemos num mundo que tem as suas regras e nós somos chamados pela palavra de Deus a obedecer às leis, a sermos bons cidadãos. Mas quando estas leis se levantam contra aquilo que é o ensino de Jesus, nós sempre colocaremos aquilo que Jesus falou em primeiro lugar. Nós devemos estar prontos a ser bons cidadãos e servir ao Estado dentro daquilo que for possível, mas não quando este nos pede para ir contra os ensinos daquele que nós conhecemos como o verdadeiro Senhor. Isto quer dizer que nós não aceitamos os ditames da cultura vigente. Não podemos aceitar a visão da maioria. Não podemos aceitar a imposição da sociedade que está à nossa volta. A opinião da maioria, irmãos, não é a regra para nós. Há muitas pessoas que hoje vivem por aquilo que a maioria dita. Gostam de ler as revistas e pesquisar o que é que a maioria está falando. Saber o que é que as últimas pesquisas dizem. E mudam de ideia e de opinião conforme o vento. Mas, irmãos, nós somos chamados a seguir apenas uma opinião. Só há uma que nos interessa. O que é que Jesus tem a dizer sobre este assunto? Quando a sociedade, quando a cultura onde nós estamos, começar a encaminhar e a dizer que é certo aquilo que o Senhor Jesus diz que é errado, nós vamos ficar com Cristo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, isto pode parecer tão fácil de ser dito. Mas vamos prestar atenção, irmãos, porque já hoje, nesta nossa Europa Ocidental, isto não é tão simples assim. Isto vai significar que os nossos alunos, nas nossas escolas e nas nossas universidades, não poderão aceitar algumas das teorias que são apresentadas pelos seus professores como fato. Terão talvez que aprendê-las e colocá-las nas provas, mas dizer ao professor, eu vou aprender porque isto é obrigatório por lei, mas eu não creio nisto. Não é isto que está no meu coração. Não é esta que é a verdade que eu aprendi. Isto significa para nós, irmãos, começarmos a levantar a nossa cabeça como igreja e dizer aos governos que vão impondo formas diferentes de existir, famílias e outras coisas mais, que não é isto que a palavra de Deus diz. Que a Bíblia afirma de forma categórica que o verdadeiro casamento é entre um homem e uma mulher, cuja fidelidade deve existir até ao fim da sua vida. Este é o ensino do Senhor Jesus e nós não podemos ficar com menos. Ou senão, não podemos continuar a dizer Senhor Jesus Cristo. Mas se queremos que Ele seja de fato o nosso Senhor e queremos declarar isto com ousadia, então vamos pedir ao Senhor esta capacidade, como os nossos irmãos do primeiro século tiveram. A terceira e última forma de entender esta afirmação para aqueles nossos irmãos naquele tempo é talvez a mais significativa de todas. Quando aqueles cristãos, os primeiros, quando aqueles judeus que tinham entendido quem Jesus era, falavam que Jesus era o Senhor, eles estavam identificando a Jesus
um homem de carne e osso, que eles tinham visto, com quem tinham falado, a quem tinham tocado, com quem tinham conversado, estavam identificando este homem com o Deus do Antigo Testamento, com Jeová de Israel, como o Criador dos céus e da terra, como o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Isto para um judeu, irmãos, era um passo de uma ousadia que nós não conseguimos entender. Esta era a maior blasfémia de todas. Era atribuir divindade a qualquer outra coisa que não ao Deus verdadeiro. Aceitar a Jesus como Deus era revolucionário. Mas esta expressão Senhor era a expressão usada para Deus no Antigo Testamento. E quando os primeiros cristãos disseram que Jesus era Senhor, eles estavam afirmando que acreditavam que o Deus eterno tinha-se feito carne e tinha habitado entre os homens. Algo que o Antigo Testamento, segundo os olhos da maioria dos judeus, não tinha previsto. Algo que era difícil de interpretar de acordo com o entendimento da maioria. Para o judeu ortodoxo, esta era a maior de todas as blasfémias. Rompia com todas as possibilidades do cristianismo ser apenas mais uma seita. Algumas pessoas achavam que o cristianismo ia ser só uma pequena seita dentro do judaísmo. Mas esta afirmação rompeu com todas as possibilidades, porque eles atribuíram a Jesus o título de Senhor. É claro, irmãos, que isto aconteceu sobretudo por causa da ressurreição. Foi quando Jesus levantou dos mortos e apareceu diante deles, com poder e glória, passados 3 dias de ter sido torturado, morto numa cruz romana, aí é que eles disseram, não, agora não há mais dúvidas. Ele realmente é Deus entre nós. E passaram a adorá-lo, coisa que antes não tinham conseguido perceber. Oh, irmãos, que significado extraordinário. Mas parece que muito poucas vezes, quando nós dizemos que Jesus é Senhor, nós estamos de fato lembrando que significa dizer que Ele é Deus. Todos os seres humanos, mesmo aqueles que tentam negar, creem que na verdade existem 2 realidades. Há uma que nós vemos, física, que nós podemos tocar, sentir. Mas há uma outra realidade que está à nossa volta, espiritual, que algumas pessoas podem chamar de muitos nomes diferentes. A Bíblia chama de céu. Porque a Bíblia, quando fala de céu, irmãos, não está falando deste céu azul, não está falando dos planetas, não está falando do espaço sideral. Está falando de uma realidade diferente daquela em que nós vivemos, onde Deus está. Quando nós afirmamos que Jesus é o Senhor, estamos dizendo que Ele é Deus. E nele, pela primeira vez e de forma mais completa e cabal, as 2 realidades, a do céu e a da terra, se uniram numa pessoa visível. Em Jesus, o céu veio à terra, para que a terra pudesse ir ao céu. Em Jesus, Deus se fez homem, para que nós pudéssemos experimentar um pouco da natureza divina. Os irmãos lembram-se do que leram aqui na carta de Pedro no início do culto? Que estava lá, que nós fomos salvos para poder ser feitos partes da natureza divina. Experimentar um pouco desta vida cuja qualidade é a vida de Deus. Oh, irmãos, em Jesus, Deus de fato habitou entre nós. Ele é a revelação plena e visível daquilo que Deus é. Quando nós dizemos que Jesus é Senhor, estamos dizendo que Ele é Deus. E estamos dizendo que olhar para Jesus é olhar para Deus. Que ouvir a Jesus é ouvir a Deus. Que amar a Jesus é amar a Deus. Que servir a Jesus é servir a Deus. Que falar de Jesus é apresentar Deus àqueles que estão à nossa volta. Não mais um mistério puro, um mistério completo. Ainda um mistério, mas um mistério com um rosto que nós podemos amar e com quem podemos nos relacionar. Irmãos, que coisa extraordinária. Quando dizemos apenas esta pequena expressão, tudo o que ela contém, Jesus Cristo é o Senhor. É Deus entre nós. É a graça vivendo no nosso meio. É Deus falando, é Deus andando, é Deus comendo nas nossas casas. Jesus é Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, que nos amou a ponto de vir estar entre nós
para ganhar a nossa salvação. Isto significa, irmãos, adoração. Isto significa louvor. Significa entrega. Porque quando nós entendemos o que isto significa, não há outra possibilidade de reagir a não ser entregar as nossas vidas a Ele. Meus irmãos, que o nosso cristianismo não seja aquilo que tem-se mascarado de cristianismo à nossa volta. Apenas um desejo de buscar as bênçãos de Deus, aproximar-se dEle para pedir alguma coisa, clamar para que Ele possa nos tirar das nossas enrascadas. Oh, irmãos, nós devemos orar, nós devemos pedir, nós devemos clamar, mas o nosso cristianismo é muito mais do que isto, ou deve ser. Ele deve consistir em abrir as nossas vidas, de fato, e dizer: Senhor, eu tenho vivido à minha maneira. Olha só onde isto deu. Olha onde isto acabou. Acabou muito mal. Está correndo muito mal. Então, olha, eu não quero mais viver à minha maneira. Eu quero viver à tua maneira. Tu és Senhor. Eu quero que realmente sejas Senhor, o Domini, o dono da minha vida, aquele que determina para onde eu vou. Assim como disseste, o caminho, a verdade e a vida. Porque eu quero, de facto, chegar à presença do Pai. Que esta verdade, irmãos, possa fazer diferença em nossos corações. E longe da familiaridade que faz com que esta expressão perca o seu valor, nós possamos nos lembrar diariamente do quanto isto significa. Jesus é o meu Senhor.